Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Enciclomédia, esse programa aqui que vem trazer pra você biografias de comediantes, histórias de programas, história da comédia de maneira geral. Hoje a gente vai falar sobre um programa específico, mas que dá origem a um gênero que invade todos os países, inclusive o Brasil, que tem sua versão desde o Jô Soares até hoje e tendo muito sucesso, que são os talk shows de late night aí, né? Mas hoje a gente vai falar especificamente do Tonight Show. Esse que foi o primeiro talk show da história nesse formato, à noite, de madrugada, e que, espalhou por ser um estilo de programa muito bem sucedido. Eu quero começar falando desde o primeiro até mais ou menos hoje, né? O Tonight Show especificamente, óbvio, tem vários formatos de late night aí, de talk show, mas eu vou focar no primeiro, no original mesmo pra vocês, certo? O Tonight Show foi uma criação da NBC, um canal americano. Nessa época, chegava um horário, todos os canais de televisão entravam em estática, ou seja, acabava a programação por volta de 10, 11 horas da noite e a televisão ficava com estática. Não tinha nenhum programa, porque as pessoas imaginavam, principalmente os executivos de todos os canais de televisão, que ninguém teria interesse de assistir TV a partir de determinado horário. Até que os executivos de TV pensaram e falaram assim, cara, por que a gente não põe um programa nesse horário? Porque no mínimo a gente vai ganhar dos outros canais que tem estática. Não é possível que a gente não ganhe. A gente coloca um programa lá e mais audiência que os outros programas a gente vai ter e a gente vai comer uma parte dos merchans desse horário, porque a gente não vai ter concorrência nenhuma. A primeira ideia de programa que eles queriam fazer nesse horário era um programa de variedades. Ainda nessa época ainda tinha uma herança do vaudeville, né, que é esse teatro de variedades, com diversas apresentações musicais, de comediantes, de entrevistas, etc. Era ainda uma marca muito forte na cultura americana. Eles queriam fazer algo desse tipo e chamaram um radialista e também apresentador de programa de televisão, comediante, Steve Allen. E o nome do programa, Tonight, foi dado porque tinha um programa na parte da manhã chamado Today. Good morning of what I hope and suspect will be a great many good mornings between you and I. Here it is, Jack said, January 14th, 1952, when NBC begins a new program called Today. Então resolveram dar o nome de Tonight para esse programa que ia tarde da noite. O Steve Allen era um comediante e um showman de maneira geral que resolveu pegar esse programa e fazer o seu estilo. O Steve Allen, então, é o primeiro apresentador do Tonight Show e talvez o pai desse formato que a gente conhece como Late Show ou Talk Show à noite, aí de madrugada. O Steve Allen, ele inaugura algumas coisas que hoje fazem parte do formato, como, por exemplo, o monólogo. O monólogo, ele é repassado em vários aniversários do Tonight Show até hoje como o primeiro monólogo da história da televisão americana que tinha comédia e apresentava o início do show. A estreia do Tonight Show acontece em setembro de 1954 com o pai do talk show, ou do late night, o Steve Allen, que apresentava antes um programa na NBC, ou numa das filiadas da NBC de Nova York, e a NBC só reaproveitou ele para colocar como apresentador. Ele tinha um estilo muito, muito diferente, ele era um showman, então ele abusava das sketches, mas ali também já tinha um certo formato de entrevista com celebridades, que faz parte até hoje. Ele usava um pouco das conversas e das entrevistas, mas ele abusava das sketches e de filmagens externas, ele era considerado um programa experimental de comédia. Ali se criou muita coisa porque ele fazia um pouco de tudo. Ele era um verdadeiro showman e o programa acontecia ao vivo. O que acontecia é que não tinha como cortar ou fazer edições, então era tudo muito improvisado. E ele abusava disso, ele fazia interações com a plateia, inclusive. A sua escolha foi dada porque ele era muito bom no improviso, principalmente porque ele trabalhou muito tempo na rádio. E programas ao vivo precisam que o apresentador tenha muito jogo de cintura para que o comediante faça uma entrevista que não está rendendo render e poder tirar o máximo que ele pode do programa. Steve Allen é uma das pedras fundamentais para o que a gente conhece do Late Night hoje. Mas ele passou pelo Tonight Show de maneira muito breve, ele dura mais ou menos 2 temporadas e meia. Não porque ele não queria ficar lá, mas a NBC resolvem colocá-lo no horário do domingo, que era um horário nobre e que a NBC estava apanhando do programa do Ed Sullivan. Então acharam que ele contra o Ed Sullivan podia ter uma chance maior de vencer nesse horário que era tão importante para a NBC. Mas dá pra ver claramente que o Steve Allen era apaixonado pelo formato que ele criou no Tonight. Depois que ele vai pro programa de domingo, fica 3 temporadas e perde o programa,
Todos os programas que ele faz depois disso são tentativas meio frustradas de imitar o que ele tinha criado no Tonight Show, e nenhuma delas se torna tão grande quanto o que ele fez no Tonight Show. Eu acho que ele fica muito frustrado de ter deixado o Tonight Show e todas aquelas maluquices experimentais pra lá, para tentar um horário mais nobre para aquela época. Steve Allen, ele é muito valorizado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma cultura de sempre elevar as lendas que tornaram instituições em coisas maiores do que eles. O Steve Allen, por exemplo, foi convidado a ser o apresentador convidado do programa na Era Carson por 18 vezes. Ele foi o apresentador do programa na Era Carson porque tinha esse costume de se convidar alguém para apresentar no seu lugar como convidado. Ele foi convidado 18 vezes pelo Carson. A sua última aparição como apresentador do Tonight Show foi em 94, no aniversário de 40 anos do programa. Ele sempre foi muito valorizado por ele ter criado esse formato tão inovador na época e que perdura até os dias de hoje. O Steve Allen sai, a NBC fica meio na dúvida se continuam com o programa, que tinha muito a cara do Steve Allen, se transforma em outra coisa, e eles resolvem transformar em outra coisa e vira o After Dark, que vira um programa mais jornalístico, mais parecido até com o programa da manhã, o Today. Só que não dá muito certo, o novo formato fica esquisito, as pessoas gostavam muito do Tonight com o Steve Allen, e depois de 6 meses eles resolvem colocar outro comediante para apresentar o programa e retomar um pouco a atmosfera de comédia e um pouco mais leve da madrugada. Eu acho que eles entendem um pouco que na madrugada as pessoas depois do trabalho, depois de jantarem, querem mesmo espairecer e ver comédia ou algo que faça os relaxar. E aí o convidado é o Jack Paar, que também é um comediante, e aí assume o Tonight Show, e ele é muito diferente do Steve Allen. O Jack Paar não é tão showman, ele não é tanto das sketches e tal. Então, com o Jack Paar, a gente começa a ver o talk show ser mais talk do que show. Ele começa a estabelecer a base do cenário do programa dele como a mesa, a cadeira e o sofá pro convidado. Um episódio do Jack Paar que eu acho que vale a pena compartilhar. Em um dos seus programas, ele dá a introdução do programa, ele levanta e se retira. O anunciador do programa, aquele que anunciava a entrada do Jack Paar ao estúdio, assume o programa, que era ao vivo, e termina o programa daquela noite. E celebridades irem ao programa começa a se tornar o principal atrativo. Ele tinha uma lábia excelente, ele sabia muito bem conduzir as entrevistas, e ele tinha histórias que ele compartilhava no programa de maneira muito engraçada. A revolta do Jack Paar se dá porque uma de suas histórias cômicas da noite anterior foi editada e tirada do ar, ou seja, não foi ao ar, porque a NBC achou uma piada de mau gosto. Era uma piada que envolvia banheiro e ele ficou muito pistola por terem tirado a piada dele. Pra você ver como esse negócio de censura de piadas e tirar piadas de contexto ou tirar piadas do ar é mais antigo que andar pra frente. E muito doido isso. O programa do Jack Paar naquela época dava mais ou menos 15 milhões de dólares por ano, o que corresponderia hoje a mais ou menos 156 milhões de dólares por ano. Era uma fatia gigantesca do orçamento da NBC. 3 semanas depois, o Jack Paar ainda não volta, bate o pé e faz a NBC pedir desculpas e devolve o programa pra ele, além de passar a piada que tinha censurado previamente. Ou seja, o Jack Paar consegue fazer uma coisa meio milagrosa no meio da comédia, que é fazer a emissora ficar de joelhos e pedir desculpa pro comediante, ao invés do contrário. E isso aí é uma coisa raríssima. Geralmente a emissora é muito maior que o apresentador, mas nesse caso o Jack Paar tava com a bola toda ali. Mais ou menos depois de 5 anos, o Jack Paar resolve meio que desistir do programa porque ele achava que 105 minutos de programa diário sobre comédia era extremamente cansativo. Alguns anos depois, ele chegou a confessar que se arrependeu amargamente de ter aberto a mão do programa, porque ele realmente amava fazer o programa e ele sabia que tinha muito futuro ainda o programa, tinha muito caldo ainda para dar o programa. Ele dizia que não existia apresentador de talk show antes do Jack Paar e depois do Jack Paar só abaixo dele. Então ele tinha uma certa arrogância, mas ele era realmente muito bom e ele realmente incorporou características ao late night aí, principalmente na parte de conversa e estabelecer ali o enquadramento no sofá, cadeira com a mesa. Ele realmente
realmente foi inovador e puxou um pouco mais o lado pro talk, né, do programa. Ele foi substituído por ninguém mais, ninguém menos que o rei do Late Night, Johnny Carson, talvez o maior de todos os tempos, talvez o Pelé, né, dos Late Nights, o Johnny Carson, que vai ficar 30 anos no comando do Tonight Show. E uma coisa interessante aqui, a gente nunca teve no Brasil um talk show, um Late Night, que passasse o bastão. Ou seja, o Jô Soares, quando acabou, ele não passou o bastão pra ninguém daquele programa, daquele Late Night. Acabou com ele. O Agora é Tarde aconteceu do Danilo sair e ir pro SBT, só que substituíram o Danilo pelo Rafinha. E não foi uma passagem de bastão. O Danilo estava mudando de emissora e alguém só substituiu o apresentador por um novo apresentador. Nunca teve uma passagem de bastão em que alguém se aposentasse e passasse por um novo comediante ou um novo apresentador e o legado continuasse. Então no Brasil tem um costume do programa morrer junto com o apresentador. Hoje a gente até vê, né, o programa do Faustão tendo sido passado pro Luciano Huck, mas o formato muda completamente, se transforma em uma outra parada, não é? Um outro programa. Eu acho interessante que desde a época do Jack Paar pro Johnny Carson, o Johnny Carson foi o apresentador convidado do Jack Paar várias vezes. Ou seja, ele passou por esse teste de fazer a apresentação do programa junto com outros vários comediantes, inclusive Groucho Marques e outros tantos. Mas quem é o escolhido é o Johnny Carson, que tem um carisma gigantesco, que já tinha sucesso apresentando outros programas de TV e programas de rádio, mas ele história mesmo é no Tonight Show. O Johnny Carson chegando e ele eleva o patamar do talk show porque ele era muito rápido de cabeça. E o Johnny Carson fazia uma coisa um pouco diferente dos outros dois. Ele era muito da conversa e ele também fazia algumas sketches pontuais em que ele fazia personagens muito pontuais e com comédia ali, com um punch rápido e acelerado. O Johnny Carson também tinha uma coisa diferente dos outros dois. O Johnny Carson não ria quando ele não achava engraçado. E é muito louco isso, né? Porque ele era um hospitaleiro ali, ele era um cara que tava recebendo. Geralmente, se a gente pegar o Jimmy Fallon, por exemplo, que ri de tudo, o Johnny Carson só ria quando ele realmente tinha vontade de rir. E uma coisa curiosa é que, quando ele não tava gostando da entrevista, ele chamava o intervalo, não tava nem aí. Então, todos os diretores de câmera estavam sempre preparados pra chamar o intervalo comercial. E uma coisa muito doida é que, como ele só ria quando ele realmente achava engraçado, os comediantes, as pessoas que iam lá, iam com sangue nos olhos pra fazer render. E fazer o Johnny Carson rir era um objetivo. Porque se ele risse, tivesse a aprovação dele, além de você ser chamado várias vezes pra voltar, a plateia entendia que aquele cara era bom de verdade. Johnny Carson era comediante e amava comédia. O programa dele chegava a bater entre 20 a 30 milhões de pessoas na audiência. Então, realmente, se você ia bem no programa dele, sua carreira estava feita. Um comediante ia se apresentar no programa, quando ele ia mal, o Johnny Carson não falava nada. Só retomava o programa e continuava. Se isso acontecesse com você, você entrava em desespero, provavelmente a sua chance de ter uma carreira na comédia acabava de ir por água abaixo. Se ele gostava muito, muito mesmo, ele fazia um ok pra você, e você fala, caraca, arrebentei, esse cara vai me chamar de novo, ele gostou da minha apresentação, que incrível. Mas se excedia todas as expectativas do Johnny Carson, ele chamava você pro sofá. E aí, quando ele chamava você pro sofá depois da sua apresentação, é porque, cara, ele amou. E aí a sua carreira tava feita de verdade. E até 72 ele grava em Nova York, quando ele resolve mudar o estúdio pra Califórnia pra ficar mais próximo das celebridades e facilitar o convite das celebridades, principalmente do cinema. A mudança dele de Nova York pra Califórnia influenciou muito a carreira de comediantes, que também começaram a se mudar de Nova York pra Califórnia pra ter uma chance maior de ser chamado pelo Johnny Carson. Afinal de contas, mudava o rumo da carreira desses caras. Um dos exemplos de sketch cômica que ele fazia que foram famosas é o Karnak the Magnificent, né? Como se fosse um vidente que lia coisas e com essa leitura de evidência fazia piadas e tal. E ele fazia da própria mesa dele. Era um jeito rápido e inteligente de fazer piadas e ganhar o carinho do público. Ele assume em 62 e lá para 87 começa a diminuir o tempo dele de programa, vai colocando mais apresentadores convidados. E um desses apresentadores convidados é o Jay Leno. Em 87 se torna o convidado apresentador fixo do programa, então todo dia da semana era o Jay Leno que apresentava o programa. Ou seja, era uma possibilidade que a NBC via
para o Jay Leno assumir o lugar do Johnny Carson. Mas essa história é muito, muito complexa, porque um horário depois do Johnny Carson tinha o Letterman, que também apresentava um talk show, mas de maneira muito mais experimental e pra galera muito mais jovem. E depois de 10 anos apresentando o programa, o Letterman se via como o principal candidato a assumir o programa do Carson, apesar do Jay Leno ser o convidado fixo de apresentador e manter a audiência muito alta. E a NBC começou a se ver com um pepino na mão. Não sabia quem ia colocar. Manteria o Leno, que naquele horário já dava uma audiência altíssima e já estava acostumado com o estúdio e com a equipe. E tem uma coisa aqui também, o Jay Leno, ele era mais fácil de lidar, ele era menos rebelde, a NBC conseguia controlar o Leno muito mais fácil. Ou dá pro Letterman o programa, porque o Letterman estava há 10 anos fazendo um programa nos mesmos moldes do Carson e era o favorito do Carson. O Letterman tinha um estilo mais inteligente, mais ácido, mais radical. O Leno tinha um jeito mais popularesco. Eu vou entrar rapidamente nessa guerra dos late nights, talvez eu possa fazer um mais aprofundado depois, mas o que a gente pode dizer é o seguinte, o Letterman era o favorito e não estava fazendo campanha para assumir o programa do Johnny Carson. O Leno, ele sabia que ele estava correndo por fora e tinha uma empresária extremamente agressiva, inclusive pedindo para a NBC garantir um contrato com o Leno sobre confidencialidade para garantir que quando o Carson saísse, ele assumisse. E uma das manobras que a empresária dele fez foi soltar uma notícia de jornal falando que o Carson estava para se aposentar e que o Jay Leno ia assumir. Para pressionar a NBC, a empresária era extremamente agressiva e conseguiu reverter esse jogo e conseguiu fazer com que a NBC assinasse com o Leno. A NBC se vê numa seguinte situação. Eles não queriam perder nenhum dos dois. Eles queriam continuar mantendo a liderança dos late nights nos dois horários. Então eles assinam com o Leno sem avisar o Letterman e quando chega na hora do Letterman assumir, aí sim sai a notícia que o Leno vai assumir e o Letterman fica emputecido, mas ele ainda tinha tempo de contrato, por isso que a NBC fica tranquila achando que ele ia continuar no horário que ele estava e ele resolve sair e ir para outra emissora quebrando o contrato dele e tendo que pagar a multa. O Letterman vai para outra emissora para disputar o mesmo horário que o Jay Leno. O Letterman fica na frente por um tempo, depois o Jay Leno passa ele e a maior parte do tempo que eles disputaram, a audiência sempre foi maior pro Jay Leno. Só que a crítica gostava mais do Letterman. O Letterman era realmente mais inteligente, mais sagaz, fazia coisas diferentes e coisas novas. E o Leno era mais popularzão e tinha seu outro estilo. Um ficou com a audiência, outro ficou com a crítica. Mas uma coisa importante de se dizer é que o Leno era um grandíssimo picareta, tá? Ele até chegou a se esconder dentro de armário para ouvir reunião dos executivos da NBC para poder tomar decisões em relação ao próprio contrato. E ele vai mostrar que ele é picareta de novo lá na frente, quando ele abre mão do Tonight Show pro Conan O'Brien e depois retoma do Conan O'Brien o próprio programa. Jay Leno assume o programa e ele não faz muitas mudanças estruturais, ele fala um pouco menos com o sidekick, né, que é aquele cara que anuncia quando ele tá entrando, ele realmente foca ali na entrevista e faz algumas sketches pontuais, mas ele muda muito pouco o formato, mas ele realmente tem muita popularidade. O Leno tem uma belíssima passagem e aí chega um momento que a NBC oferece 5 anos de contrato pro Leno. E para evitar a bagunça que rolou entre o Jay Leno e o Letterman, fala assim, ó, vamos assinar um contrato de 5 anos, a gente paga bem pra caramba, e daqui 5 anos você sai. Pode ser, Leno? E aí lá na frente a gente evita aquela bagunça e tudo mais. O Jay Leno topa, assina o contrato, e no contrato diz que dali 5 anos quem assumiria o posto do Tonight Show seria o Conan O'Brien. E ele até tem um trecho no programa falando assim, on an announcement made earlier today. You may have heard about this, that I'm going to leave the show in 2009. I'll be 59 years old when this leaves. 5 years from now. That's 1,200 shows. They're not going anywhere tomorrow. Then in 2009, I'll say, Conan, it's take it over. It's yours. Because, you know, fighting and all, and who's better, and nasty things back and forth in the press. So right now, here it is. Conan, it's yours. See you in 5 years, buddy. Okay. Toque, meu amigo, 5 anos passa rápido pra caramba. E quando foi chegando perto dos 5 anos, o Jay Leno ainda era o líder de audiência e tinha muita lenha pra queimar, segundo ele mesmo. Então, quando foi chegando perto do fim do programa, ele começa a negociar com a NBC, que também tinha interesse de não perder o Jay Leno, caso o programa do Conan não fosse bem, eles queriam manter o Jay Leno ali para poder recuperar a audiência se fosse o caso, ou em outro horário e tal. E aí o que acontece é o seguinte, o Conan assume o Tonight Show naquele horário,
E a NBC resolve colocar um programa antes do Conan, do Jay Leno. E o Conan O'Brien fica puto, porque isso vai dar um problema. O Conan O'Brien coloca de uma maneira muito boa. Ele fala assim, cara, é impossível eu te dar 2 litros de Pepsi, você beber e depois eu te dar 2 litros de Coca. Você não vai querer beber a Coca-Cola. Então é meio isso que acontece. No seguinte sentido, o Jay Leno fazia um programa mais ou menos do mesmo molde que o Conan, e a galera tava acostumada com o Jay Leno, faz um horário antes, e quando chegava no Conan, a audiência caía vertiginosamente. A NBC entra em pânico, porque nem o programa do Jay Leno, nem o programa do Conan vão bem, e resolve realterar e colocar o Jay Leno de volta no Tonight Show e dar um outro horário pro Conan, como se eles estivessem dividindo aquele horário que seria o ideal. O Conan fica pistolaço, não quer aceitar esse novo horário, quer quebrar o contrato com a NBC, só que ele tem um contrato que ele não pode fazer nenhum programa televisivo. E ele vai pra internet, e vai muito bem com os tweets, a internet ainda tava bastante embrionária, em redes sociais vai muito bem, depois ele se realoca em um outro canal. E aí tem a segunda parte da dinastia do Jay Leno, que vai de 2010 a 2014, mais ou menos. E aí sim, ele deixa o posto do Tonight Show pro nosso querido Jimmy Fallon assumir. O Conan fica menos de uma temporada, e tem uma parte que eu acho muito legal, que o Letterman convida o Conan pro programa dele, e os dois foram meio que passados pra trás pelo Jay Leno. E aí ficam os dois, um do lado do outro, meio que em silêncio, olhando pra câmera, fazendo uma cara meio assim. Tipo, nós dois fomos passados pra trás pelo mesmo cara, do mesmo jeito, né? E aí o Letterman fala, cara, eu acho que a gente tem que ficar mais tempo em silêncio, porque quanto mais tempo em silêncio a gente ficar, mais constrangido o Jay Leno vai ficar. E aí tem 2 coisas que eu acho legais também falar. O Letterman, ele é um cara elegantérrimo, um gentleman, nunca fala mal de ninguém, não aceita elogios, super humilde. Mas ele tinha uma raiva tão guardada nele, que quando isso acontece com Conan, ele usa um pedaço do monólogo dele, do programa dele, pra falar do Jay Leno. Que eles se conhecem desde a época de stand-up, e que ele conhece a índole do Jay Leno, que ele conhece como o Jay Leno funciona, e fala mal do Jay Leno abertamente no programa dele. Jay Leno, of course, had been the host of the Tonight Show for like 17 years, and he said, "Yeah, I think I'd like to do something else." Tem um outro episódio que eu acho interessante falar também, que acontece no programa do Jimmy Kimmel, que é outro apresentador de talk show, de late night. Jimmy Kimmel, pra tirar sarro dessa situação, coloca uma prótese de queixo igual do Jay Leno e imita o Jay Leno no programa. E eu acho que as relações públicas do programa do Jay Leno falou, cara, vamos tentar neutralizar isso, vamos convidar ele pro programa e fazer um jogo aqui, uma coisa rápida, pra falar que tá tudo bem. E aí o Jimmy Kimmel recebe o convite e fala, cara, eu sou convidado, beleza, mas a gente vai falar do fato que ele roubou o programa do Conan, né? E a produção do Jay Leno fala, claro, vamos sim, tal. E aí o Jay Leno tem 10 perguntas pra fazer pro Jimmy Kimmel, e o Jimmy Kimmel responde todas as perguntas, alfinetando o Jay Leno, falando, tá, mas e você, como se sente roubando o programa de outra pessoa? Sacaneando alguém, não sei o quê. E fica constrangedor pra caramba, e isso vai ao ar. You're known for pranks. What's the best prank you ever pulled? I think the best prank I ever pulled was I told a guy that 5 years from now, I'm going to give you my show. And then when the 5 years came, I gave it to him, and then I took it back almost instantly. E o Jay Leno engole em seco e tem que viver com isso até hoje. Ele dá entrevista até hoje falando sobre isso. Bom, o Jimmy Fallon assume em 2014 e ele devolve o Tonight Show pra Nova York. Desde a era Carson, em 72, que não era filmado em Nova York, o Jimmy Fallon muda um pouco a estrutura, abusa de jogos com celebridades, de atos musicais, e usa muito dessa parte mais de show, mais do que de talk. Eu acho que também isso vem muito porque o Jimmy Fallon vem do Saturday Night Live. Muitas sketches, muitas piadas escritas e tudo mais. E ele eleva o patamar da audiência há mais de 20 anos que ele não chegava, né? O Tonight Show não chegava a determinados picos de audiência com o Jimmy Fallon. Ele tá lá há mais de 10 anos, né? Vai fazer 11 anos esse ano. E eu acho muito interessante que o produtor do programa é o mesmo criador do Saturday Night Live. Então eu acho que ele teve muito poder aí pra puxar o Jimmy Fallon do Saturday Night Live e colocar nessa posição de apresentador do Tonight Show, que também não fala muito de política, muito talk show, muito late night nos Estados Unidos fala muito de política. O Jimmy Fallon é um cara mais do entretenimento. Eu acho que é essa cara do Tonight Show. Claro que a partir dessa dinastia aí do Tonight Show,
Criam-se vários outros late nights. Tem vários nos Estados Unidos que vale a pena mencionar. Não vale a pena mencionar porra nenhuma, vou falar só do Tonight Show. Essa é a linhagem mais importante do late night. Claro, isso foi importado pro Brasil. O Jô Soares fez a coisa mais parecida com o que se fazia lá fora. Eu acho que tinha uma proximidade até com o Letterman, mais do que com o Jay Leno. O Danilo tem o The Noite. Não se sabe se vai virar uma dinastia, vai ser passado o bastão, ou se acaba com o Danilo. Pelo bem da comédia, espero que passe pra alguém, certo? Porque eu acho que quanto mais lugares de comédia em televisão aberta ou em televisão fechada, produzido por brasileiros, melhor pra comédia, mais lugares pra comediantes se divulgarem, mais lugares compreensivos com comediantes e suas piadas. Eu acho isso super importante. É isso, basicamente. Essa é um pouco da história do Late Night. Espero que você tenha curtido aí o episódio. Deixa aí no comentário se você quer ver alguma coisa de comédia que eu fale aqui, eu faço um resumão pra você. Deixa o seu like. Muito obrigado. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.